Neste segundo capítulo, eu queria compartilhar algumas coisas que têm acontecido na sociedade e tem me incomodado, tem incomodado a muitos profetas de Deus. Esses dias eu estava estudando sobre o significado do nome de alguns produtos que circulam nos mercados que nós costumamos a frequentar e comprar. E eu descobri que uma marca de perfumes, cosméticos e desodorantes muito conhecida, que não me convém falar agora, por questões legais, mas a tradução do nome desta marca significa iniquidade. Para quem não sabe, iniquidade é o pior estágio do pecado de um ser humano. A Bíblia fala de pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é quando nós erramos e logo depois nos arrependemos. A transgressão é quando erramos voluntariamente. Mas a iniquidade é aquele pecado que nós estamos tão acostumados a fazer que já nem percebemos mais que estamos errando. Agora imagine comigo o que passaria pela cabeça de um empresário em colocar o nome de cosméticos. Iniquidade. E quantas pessoas não estão por aí passando iniquidade no rosto, passando iniquidade nas mãos, passando iniquidade no corpo todo, debaixo do braço? Quando falamos de atos proféticos, estamos falando de rituais feitos por um sacerdote, podendo ser este de Deus ou do diabo. O diabo também tem seus atos proféticos. Alguns dias atrás eu estava assistindo um programa de televisão e no intervalo de comercial, um novo perfume, e este eu posso dizer o nome porque está nítido na televisão, perfume Axe Excite, que significa excitar ou excitação. Axe Excite, durante as cenas do comercial, mulheres muito bonitas com asas vão caindo do céu, anjas. E essas mulheres, elas olham para um homem que está passando em seu corpo o Axe Excite e elas se apaixonam e jogam fora suas auréolas e suas asas. E o slogan desse comercial diz: novo Axe Excite, até os anjos cairão do céu. Pelo entendimento que temos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, apenas o que cai do céu é o diabo. E a história de anjos caindo do céu foi uma história de rebeldia, de anjos que abriram mão da habitação celestial pelo espírito de rebeldia trazido pelo próprio Satanás. Quantas pessoas estão passando esse perfume e muitas vezes, sem saber, fazendo pactos involuntários com demônios, dizendo: nós concordamos que vocês caíram do céu, nós concordamos que vocês devem se apaixonar por nós. Há poder no sangue de Jesus e há poder no nome de Jesus. O diabo também tem seus atos proféticos. Eu, pessoalmente, gosto de chamar de atos patéticos, porque profeta legítimo é o profeta de Deus. Mas os atos proféticos do diabo são vistos no dia a dia. Quem nunca viu uma oferenda sendo colocada em uma esquina, em uma encruzilhada? Quantos aqui estão nos assistindo e nunca sentiram arrepios ao passar por perto de um ritual de feitiçaria? O diabo usa charutos, usa fumaça, usa velas. Rituais de feitiçaria trabalham com cortes, com mutilação. O diabo tem agido assim desde a história, do início da história da humanidade. Mas ele não parou de fazer seus atos proféticos. Através desses rituais, o diabo está colocando maldições na sociedade, espalhando a maldade, demarcando territórios. Alguns dias atrás eu fui pregar em uma igreja em São Paulo e na porta da igreja uma enorme pichação de um tridente e uma palavra em inglês de maldição para os líderes daquela igreja. Por acaso aqueles pastores não haviam percebido o que estava escrito ali, mas o diabo usou um de seus amaldiçoadores, pichadores, para colocar naquele lugar um símbolo do satanismo e uma palavra de maldição, para que todos aqueles que passassem para entrar na igreja recebessem
um ataque involuntário. Os atos proféticos do diabo podem ser voluntários ou involuntários. Qual é a diferença deles? Atos proféticos voluntários é quando uma pessoa realiza esse ato profético sabendo o que está fazendo. É aquele feiticeiro que vai até uma encruzilhada, sabendo que através daquele ritual ele estará interagindo com o mundo sobrenatural. Porém, muitas pessoas estão fazendo coisas semelhantes sem perceber que com suas atitudes estão mexendo com o mundo espiritual. Chamados de simpatias por alguns, esses atos proféticos malignos têm se perpetuado através da cultura. Quantos nunca colocaram um pedaço de algodão, ou de linha, ou de papel na cabeça de uma criancinha para que ela parasse de soluçar? Muitos batem na porta, batem numa madeira para poder tentar repreender o mal. Fazem sinais da cruz, fazem sinais de figa. Algumas pessoas nem sabem o que estão fazendo, mas através de uma atitude estão dando legalidade ao mundo espiritual para que atue de maneira negativa em sua vida. O grande problema é que nós vemos no dia a dia muito mais atos proféticos do diabo do que atos proféticos de Deus. Aliás, boa parte da igreja não concorda com a teologia de atos proféticos. Dizem que Deus não trabalha com rituais. Dizem que Deus não trabalha com simbolismos. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. No decorrer desse vídeo treinamento, nós vamos dar muitos e muitos exemplos de atos proféticos na palavra de Deus. Também vamos contar da nossa experiência pessoal. Mas a grande questão é que quando uma igreja deixa de fazer o seu papel no reino, ela deixa disponível para o diabo o espaço, o direito de atuar. Em outras palavras, quando o legítimo não se levanta, o falso encontra lugar. O diabo, ele é um imitador. Pasme, mas 99% do que o diabo faz nos seus rituais de feitiçaria, de alguma maneira ele aprendeu na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para você a história relatada na Bíblia, em Êxodo, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Compreenda que o texto que nós acabamos de ler fala de um duelo de poderes. De uma parte, os homens de Deus, Moisés e Arão. Do outro lado, os maiores feiticeiros do maior império ocultista que já existiu, Janes e Jambres, feiticeiros do Egito. E nesse grande duelo espiritual, Janes e Jambres se apresentam, cada um segurando uma vara. E não era uma vara qualquer, era um cetro usado pela feitiçaria da época. Cetro tal que Moisés conhecia de perto. Afinal, Moisés era nascido e criado no Egito. E durante 40 anos, Moisés viu Janes e Jambres mexendo com o sobrenatural através de seus cetros. E agora Moisés, após ter uma experiência com Deus em cima do monte Horebe, Deus consagra o cajado de Moisés como uma ferramenta de ato profético. E ao chegar no Egito, nesse duelo, Janes e Jambres jogam seus cetros no chão e eles se transformam em serpentes.
Mas Moisés, que teve uma experiência com Deus, ele também tem um cajado de poder. E ele joga o seu cajado no chão e diz a palavra de Deus que a vara que estava com Moisés e Arão engole a vara de Janes e Jambres. Os detalhes a seguir são fantásticos. Janes e Jambres perdem seus cajados. Janes e Jambres agora não podem mais fazer rituais com seus cajados. Eles faziam, enquanto Moisés não apresentou o poder legítimo. Enquanto a igreja não se posicionar, o inferno terá espaço para atuar. Quantas vezes eu passei por porta de igreja evangélica vazia e do lado da igreja um grande terreiro de feitiçaria cheio, tambores batendo, invocações acontecendo, e dentro da igreja apenas cultura, apenas teoria. Mas eu nunca vi um terreiro de feitiçaria funcionando do lado de uma igreja que experimenta o poder de Deus. Nunca vi. Nunca vi o ilegítimo funcionando perto do legítimo. Vamos continuar. No próximo capítulo estaremos aprofundando um pouco mais desse assunto. Mas eu quero que o seu espírito comece a arder agora e dizer para Deus: Senhor, eu quero ser levantado como um profeta legítimo. Eu entrego voluntariamente a Ti o meu corpo. Eu entrego voluntariamente a Ti a minha vida. Porque a minha vara, o meu cajado, engolirá o poder do mal.